doutor. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que já estão aí na sala. Um Boa prazer estar aqui noite. contigo. Prazer é todo meu. Eu já estava falando para o pessoal aqui que eu anotei a pergunta de algumas pessoas que falaram: ah, é a hora de eu estar na academia, eu vou estar ouvindo. Você Sim, pode anotar? Eu falei: anoto, está anotado as perguntas aqui. E é bom que o perfeito. pessoal vai chegando, isso é muito bom. Uma satisfação imensa. A doutora Cláudia, muito querida, Cláudia, obrigada, doutora Cláudia. Sempre os presente. amigos que entraram aqui, estou vendo quem já Boa. está aqui. Bastante gente se movimentando, muita gente atenta a esse tema, né? É um tema de muita Jorge Elias, um urgência. abraço, colega. Jorge, Irmão, né? Colega irmão, né, Gabriel? exato, meu Lucas, irmão. Meu irmão ficou muito feliz, satisfeito, falou, não tem como eu perder, eu vou assistir, a isso é muito bacana, satisfação. Aqui é muito o seu bom. público também. Uma boa noite a todos que estão aqui, né? Já dei, Cláudia, Lucas. E ao seu público aqui, algumas pessoas que eu não conheço, mas estão aqui prestigiando, eu fico muito feliz. Muito bacana, o pessoal vai chegando, seja muito bem-vindo, todo o público do professor, meu público, as pessoas que estão passando e pararam um pouquinho, fiquem, viu? Fiquem, porque a live vai ser muito boa, muito mesmo. O Jorge falou, não poderia perder essa aula, com certeza não, Jorge. Aí o pessoal chegando. Sim, Pessoal, é muito difícil alguém não conhecer o Dr. Clodoaldo, porque assim, as ações do Dr. Clodoaldo precedem o Dr. Clodoaldo. O currículo é muito extenso, eu vou ler um pedaço, mas assim, é um currículo maravilhoso. Toda uma vida de dedicação a temas muito palpitantes. O Dr. Clodoaldo, pessoal, ele é doutor em Direito pela Universidade Sorbonne e também com diplomação pela Universidade de São Paulo, pelas duas, né, doutor? É doutor pela sim, USP e pela Sorbonne, que bacana. Ele possui mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é professor adjunto na Universidade Estadual de Santa Cruz, a querida UESC, coordenou em parceria vários workshops, aí tem vários colóquios, tem muita coisa interessante na França, no Brasil. Pessoal, é maravilhoso. Seminários de Direitos Humanos, ele coordenou o primeiro e segundo Seminário Internacional de Migrações e Identidades. Isso é muito importante, até mesmo para o nosso tema, certo? A primeira Semana Internacional de Direitos Humanos promovidos pelo MP Bahia, olha que bacana, trazendo para a instituição conhecimentos tão avançados. Ele está à frente do Ministério Público da Bahia. Ele foi o idealizador do programa UNP e os Objetivos do Milênio, Saúde e Educação de Qualidade para Todos, atualmente denominado Saúde mais Educação, transformando o novo milênio. Ganhador do prêmio de melhor projeto na categoria de defesa de direitos fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público em 2013. Ele recebeu menção honrosa do prêmio Inovar em 2014. Olha que bacana, que coisa sim. boa. Coordenou o Centro de Apoio de Operações de Direitos Humanos na Bahia de 2015 e 2016. Foi secretário executivo do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. E, pessoal, tem muito mais. Eu fiz um resumo. Doutor, é uma honra para mim aprender aqui com o senhor. Vai ser uma noite muito agradável, certamente. Olha, obrigado, Gabriela, pelo convite, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer aos públicos, né? Tanto o seu público quanto o meu. O colega Dutra, que entrou aqui, que é da minha turma, que está lá em Teixeira de Freitas. Aos amigos que têm entrado aqui, estou vendo Cíntia, o Messi, outros que estão entrando na sala para prestigiar esse trabalho. E eu fico muito feliz de estar aqui agora como convidado, né? Falando de um tema que me é muito caro, que é essa questão das migrações, do refúgio e, consequentemente, dos direitos humanos. Então, é um tema que, assim, consegue ilustrar praticamente todas as vertentes dos direitos humanos. É o tema das migrações e do refúgio, porque educação, saúde, mobilidade, dignidade da pessoa humana. Então, são todos esses temas, eles cabem perfeitamente
nesse estudo dos migrantes e dos refugiados. Perfeito, muito bacana. Só uma observação legal aqui, o Dr. Dutra também vai fazer com a gente uma live na segunda-feira. O Dr. Ah, que Dutra, bom. o Dr. Dutra também vai estar presente nas lives. Doutor, quem é o estrangeiro? Olha, então, às vezes a gente pensa que o estrangeiro é sempre alguém que vem de um outro país e tudo, né? Há uma teoria que diz que o estrangeiro está dentro de nós, né? Então, nós somos estrangeiros para nós mesmos, na verdade. Então, nós temos a estrangeidade dentro do nosso ser. Então, essa pessoa que está diante de nós, esse ser humano que está diante de nós, que vem de um outro país, de uma outra nacionalidade, muitas vezes eles nos colocam no espelho. Eles nos colocam, digamos assim, despidos de nossas máscaras, né? Então, o estrangeiro acaba sendo cada um de nós, porque em algum momento da vida nós seremos estrangeiros em alguma parte. E isso também, se visto de um ponto de vista amplo, por exemplo, o estrangeiro para a gente é aquela pessoa que não torce para o nosso time, é o vizinho. Agora, num sentido mais restrito, nós estabelecemos que é aquela pessoa que não tem a nacionalidade daquele país. Então, é alguém que não é o nativo, né? Que não é o autóctone chamado, né? É uma pessoa que vem de fora por não ter, às vezes, o laço de pertencimento àquele país pela nacionalidade. Então, nesse sentido mais restrito, é que nós vamos falar de migrantes, de refugiados, a partir dessa ótica. Interessante, é muito boa observação. O estrangeiro também somos nós, né? E Isso. por que as pessoas migram, doutor? O que leva as pessoas a migrarem? Olha, o ser humano, ele pode até ter se tornado sedentário, mas o ser humano, ele está sempre em movimento. Então, as migrações sempre existiram. Existiram várias ondas de migração, desde que o homem é homem, né? Então, o homem é um ser migrante. Porém, em alguns momentos, essas migrações são mais percebidas. Então, ultimamente, com essas guerras, nós temos percebido mais nitidamente esses movimentos migratórios. Mas, durante toda a história da humanidade, o ser humano vai e vem de algum lugar. Então, há fatores chamados de repulsa ou de expulsão e há fatores de atração para a pessoa migrar. Então, quais seriam os fatores de expulsão? Por exemplo, o meio ambiente desgastado. Então, a pessoa não tem mais condições de ficar naquele local, naquele território, porque o clima é ruim, porque ele não tem onde cultivar, onde ele não tem como sobreviver. Ele também pode ser expulso por uma questão de uma guerra, de um confronto, de uma perseguição. Ele pode migrar porque quer condições econômicas melhores, então que aquele país vive numa situação difícil, de fome, de miséria, de pouco desenvolvimento, então a pessoa busca em outro país, em outro território, o seu direito à felicidade. E, consequentemente, isso gera o movimento de atração. Então, quando alguém vê um país onde você tem segurança, onde você tem saúde, onde você tem educação, onde você tem a perspectiva de construir um futuro de vida, esse país, logicamente, vai lhe atrair. Então, esse país vai mandar sinais de atração para esses migrantes. É por isso que muita gente sonha com os Estados Unidos, porque tem um sonho americano, né? Aquele sonho de a pessoa melhorar de vida, de ter condições de saúde melhores. A Europa, ela tem um fator grande de atração pela estabilidade social, política, econômica, muitas fases de desenvolvimento. Então, a pessoa sonha em ter um emprego, em ter uma casa, em poder criar seus filhos. Então, logicamente, o que acontece? Hoje, os países da Ásia, da África, eles têm muitos fatores de expulsão e os países da Europa e alguns outros do mundo têm fatores de atração. Então, esse movimento ele passa a ser intenso das pessoas procurando uma melhoria de vida. Boa, interessante mesmo. Isso que o doutor falou é importante. Eu cheguei a morar quase 2 anos em Portugal, em virtude de mestrado, de estudo. E assim, a gente se encanta, né, doutor, com segurança, facilidade, praticidade, um outro patamar que, infelizmente, a gente não
não reconhece aqui no Brasil, né? Isso encanta E é isso. bastante. Então, acaba sendo um fator de atração dos estudantes, das pessoas que têm condição de querem melhorar. Houve um grande movimento, né, migratório, e ainda existe sempre, do Brasil para a Europa, dos decassegues para o Japão, porque eles viam no Japão uma potência econômica e iam lá para ganhar dinheiro, para trazer, para investir aqui no país. Alguns acabaram ficando por lá. Então, esses países têm um fator ou fatores grandes de atração. Eles acabam atraindo bem as pessoas para morar, né, nos seus territórios. É verdade. E quando a gente fala em imigrante, a gente pensa já nos males que eles podem causar. O imigrante, ele é um mal para a É, sociedade para a qual ele vai? Ele é essa é uma pergunta bem, responsável por isso? ela é bem importante para que a gente perceba as duas faces do migrante ou do refugiado. Ele não é o vilão, porque não é ele quem traz as doenças, não é ele quem traz o desemprego para aquele país, não é ele que traz o pouco desenvolvimento, nem terrorismo, não é dessa forma. Mas o migrante também, ele não é vítima, assim, não é um coitado. Então a gente às vezes faz essa análise ou de um lado ou de outro, ou caracteriza o migrante ou o refugiado como um vilão, como uma pessoa que vai trazer coisas ruins, ou o outro lado quer trazer essa imagem de coitadinho. Não é nenhuma coisa nem outra, porque o estrangeiro não tem esse caráter de trazer coisas ruins, mas também essas pessoas elas têm autonomia. São pessoas que estudaram, são pessoas que são protagonistas de suas vidas. Então, ele não é uma vítima. Ele não vem também para outro país pedir alimento, nem pedir saúde. Às vezes a gente pensa que o migrante ele vem apenas como um coitado que vai ser ajudado. A gente também tem que tirar esse preconceito. O que o migrante precisa é ser tratado com respeito, é de ser tratado dignamente, de existirem leis que assegurem seus direitos e também os deveres que ele deve ter naquele outro país. Então, o migrante é uma pessoa como nós, com as mesmas virtudes, com alguns defeitos, mas ele é um ser humano. Então, a gente precisa ver nesse migrante uma pessoa. Então, nem uma coisa nem outra. Por que eu digo isso? Eu até comentei na outra live que tratei de migrações também, que às vezes a sociedade ajuda o migrante e ela não percebe que o migrante ele tem um projeto de vida que não é ficar no Brasil. Então, o Brasil ele é tido como um país de transição. Então, muitos haitianos que passam por aqui, eles não têm como destino final o Brasil. Eles estão querendo melhorar um pouco de vida, mas querem ir para os Estados Unidos, querem ir para um outro país. Então, os venezuelanos, eles podem estar aqui por conta de um momento difícil que o país deles vive, mas eles vão querer voltar para seus países, para seu território, ou vão para um outro país que eles entendem que tem esses fatores de atração, que são países que vão oferecer melhores condições para suas vidas. Então, é um ponto que a gente tem que ter em mente para não criar uma frustração em nós. Olha, mas eu ajudei o migrante a se estabelecer, a ter um emprego, a ter tudo aqui, e agora ele me diz que vai embora. Não, ele tem o direito de ir embora. Então, enquanto ele estiver aqui, ele é tratado com respeito, com seriedade, e quando ele quiser ir embora, ele vai embora e vai deixar aqui alguma coisa boa. Com certeza, ele vai trazer algo de bom para nós e nós vamos também dar alguma coisa de bom para esse migrante, esse refugiado. É interessante isso, né, doutor? Porque quando ele resolve ficar mais tempo, ainda que seja uma permanência curta, ele também, se tiver a receptividade do Brasil, né, ou do país de acolhida, ele vai pagar impostos, ele vai gerar um certo aporte para o país e vai contribuir, né? Exato. Esse é um ponto também muito interessante seu questionamento. Quando a pessoa pensa que o migrante trabalhando aqui, ele vai gerar uma ocupação de espaços de emprego e que vai supostamente tirar algum emprego do nacional, não é verdade. Na verdade, o imigrante ou o refugiado, ele vai trabalhar, mas ele também vai contribuir com seus impostos, ele vai comprar, ele vai pagar imposto de renda, ele vai pagar contribuição previdenciária na medida da legislação. Então, essa pessoa também vai contribuir
financeiramente com a construção desse Estado. Então, o migrante que recebe um emprego, ele não tira um emprego necessariamente de um nativo. Na Europa se tem muito isso, porque muitos empregos, até que os europeus não querem mais, o imigrante é que se predispõe a ocupar aquele espaço, a trabalhar naquelas funções, porque aquela sociedade já entende que chegou num ponto que os seus nativos querem um emprego que pague mais, que trabalhe uma jornada melhor, e acaba que aquele bloco de empregos que tem ali fica reservado realmente para os migrantes, porque eles aceitam ocupar aquelas vagas que os nativos não querem mais. Verdade, muito interessante. E o sistema econômico de cada país, então, vai influenciar isso, né? Como o doutor bem colocou. Exatamente. Um ponto bem interessante que quando a gente fala de migrantes, refugiados, às vezes a pessoa pensa que é um assunto completamente distante da economia, do direito, mas, na verdade, o Prêmio Nobel de Economia, o Thomas Piketty, ele se debruçou sobre a questão da migração no livro O Capital, no século XXI, se não estou enganado, perdoe se eu... Mas ele se debruça e ele chega à conclusão que a migração é uma forma pacífica de distribuição de renda, porque quando a pessoa sai do seu país e consegue um emprego em outro, provavelmente ele vai contribuir enviando recursos para os seus parentes que ficaram no país natal. Então, nós vivemos muito isso com as pessoas que foram para os Estados Unidos, isso acontece muito com os migrantes e refugiados que estão na Europa, ajudando seus países da África e da Ásia. Então, na prática, o migrante ele contribui com o sistema econômico. Ele precisa ser valorizado. Muitos são capacitados, é um outro preconceito assim que deve ser retirado. Então, o imigrante muitas vezes tem profissões muito qualificadas, né? De áreas assim realmente que exigem uma capacitação específica. Então, outros são pessoas que têm um conhecimento médio que de um trabalhador normal, mas contribuem com aquela cultura. Contribuem na culinária, contribuem na cultura, contribuem na moda, contribuem numa forma de exercer uma profissão. Então, o migrante, ele sempre acrescenta algo. Verdade, verdade. Assim, continuando aqui, os países que mais recebem imigrantes refugiados são países ricos ou isso algo que a gente tem que desmistificar? Isso, é uma outra situação que merece um esclarecimento. Eu até tenho aqui uma cola com um panorama de 2018. Então, os países que mais possuem refugiados, ou que mais possuíam em 2018, eram a Turquia, com 3,7 milhões de pessoas, o Paquistão, com 1,4 milhão, Uganda, com 1,2 milhão de pessoas, como refugiadas lá nesses países. Vejam, são países realmente que têm uma economia em desenvolvimento, alguns têm uma grande dimensão territorial, mas não têm ainda uma pujança econômica. Então, eles estão ainda em desenvolvimento, mas mesmo assim abrigam muitos refugiados. O Líbano, que nós temos aqui certos incidentes agora, nos meses passados, então a gente viu ali toda aquela aflição. O Líbano é um país que acolhe muita gente. Então, veja, alguns países ricos reclamam de uma suposta onda migratória de alguns milhares de pessoas, e esses países que não têm uma economia tão sólida, não têm um sistema tão desenvolvido, recebem milhões de pessoas. É evidentemente que quanto mais pessoas num lugar com menos desenvolvimento, mais a chance das pessoas não terem uma boa acolhida logística, não terem espaços, não terem uma boa acolhida em saúde, em educação. Eles vivem naqueles campos de refugiados. Logicamente que isso existe. É algo que tem que se melhorar, mas esses países recebem as pessoas de alguma maneira. Então, a gente precisa desmistificar isso também. Eu tenho um dado aqui também, que 70 milhões de pessoas em 2018 estavam deslocadas, ou seja, estavam fora do seu território. Dessas 70,8 milhões de pessoas, 25,9 milhões eram refugiados.
e mais 3,5 milhões de pessoas estavam pedindo refúgio. Então, veja que o número é muito alto mesmo, de pessoas que estão fora dos seus territórios. Muito mesmo. A doutora Caroline França, ela faz mestrado, entregou a tese agora, lá em Lisboa, em Direito Internacional. Ela é uma professora fantástica, ela está aqui participando e fez uma observação, ela é muito fantástica, doutora. Ela escreveu assim, inclusive a União Europeia tem programas de migração circular para trabalhos sazonais. Obrigada, Carolina. Esses trabalhos. Obrigado, viu, professora Carolina, pela presença, pela pergunta. É bem interessante. Às vezes, a gente pensa que só há uma saída, ou receber ou não receber o migrante. Aí fica esse mercado negro, ou um mercado ilegal, perdão até pela palavra negro, os coiotes, né? Eles ficam ali, alimenta esse bloqueio, ele, na verdade, alimenta uma indústria dos coiotes. Então, quanto mais barreiras se coloca para os migrantes e refugiados, mais os coiotes têm um mercado livre para tentar traficar as pessoas, para tentar cobrar dinheiro para colocar as pessoas ilegalmente nos países. Então, quando a União Europeia ela admite a necessidade desses migrantes e refugiados para a sua economia, para a sua sociedade, e cria programas, como foi dito aí, de imigração sazonal. Olha, vocês poderão vir em tal período, não sei se é isso, eu não me aprofundei nessa questão que a professora Carolina colocou, mas imagino que seja. Então, você tem um período que vocês poderão passar aqui, X ano, 1 ano, 2, 6 meses, ficar, e vocês terão que voltar, mas as portas estarão aqui abertas para quando você quiser voltar. Então, nesse caso, a pessoa não precisa fazer uma ilegalidade para entrar no país. Ela sabe que ela tem aquela possibilidade de entrar, de trabalhar, de ali construir algo, e mais a hora que ela quiser, ela volta para o país e depois entra. Nesses países da Europa, da União Europeia, tem muitos lugares que, como eles não têm mais fronteiras, que as pessoas moram num país, trabalham em outro. Então, a fronteira, do ponto de vista jurídico, ela tem que ser bem analisada, porque a fronteira, quando um país diz assim, olha, não recebo o nacional de outro país, ele afronta a soberania desse outro país. Verdade. Embora ele esteja defendendo a soberania dele, mas ele diz assim, olha, meu nacional é melhor do que o seu. Então, eu não vou receber porque você tem um nacional de uma categoria inferior. Estou falando isso de uma forma... Eu não concordo com isso, não, para ficar claro. Eu digo que é um pensamento. Então, na verdade, ele está, assim, invadindo um pouco essa autonomia do Estado. Então, o melhor é o entendimento, criarem regras claras, leis muito claras, muito lúcidas, equilibradas, para impedir esse mercado paralelo. Para que a gente tenha uma ideia, em alguns casos, aí eu fiz esse estudo na minha tese, que também foi sobre imigração, em alguns casos, grupos criminosos estavam deixando de traficar arma, traficar droga e outras coisas que são típicas das organizações criminosas para se especializarem em traficar pessoas. Porque, como havia a barreira, então eles estavam se especializando em traficar pessoas, em virarem coiotes, e também de coordenar a acolhida dessas pessoas nos países e ganhar alguma coisa, uma espécie de extorsão. Então, veja que quanto mais barreira se cria, mais oportunidade se dá para esse mundo ilegal, ilícito, atuar, extorquir, traficar, colocar as pessoas em risco, como a gente vê ali na fronteira do México com os Estados Unidos e também da Europa, colocar as pessoas em barcos. Então, é importantíssimo que programas como esse da União Europeia, de programas de abertura, de vistos que sejam temporários, que a pessoa tenha condições de ter uma previsibilidade de que ela pode transitar naquele país e não tenha aquela aflição de que vai ser perseguida pela polícia, de que vai ser deportada, de que vai ser expulsa.
de que vai ser presa. Então, é bem interessante isso. Muito. E, doutor, perguntas que foram recorrentes e que me enviaram à tarde foi sobre a questão da Grécia, e eu aproveito e pergunto também o gancho da questão da Turquia. Isso, com relação à Grécia e Turquia, né? Então, são dois países que vivem sempre um dilema, porque eles estão numa região geográfica em que eles praticamente ali estão entre dois mundos. Então, o que acontece? Quando há uma movimentação grande de migrantes ou de refugiados, esses países é quem recebem o primeiro impacto. Eles não têm uma estrutura para receber aquela quantidade de pessoas, então eles têm que buscar apoio da União Europeia. E aí vira um dilema, porque há um tempo atrás a Turquia fez um acordo com a União Europeia de receber um determinado valor para cuidar, se ocupar de não permitir que aquela onda de imigrantes chegasse a alguns países da Europa Ocidental. Então, esse acordo foi muito questionado. Havia um questionamento que fazia parte de um acordo para ver se a Turquia era aceita na União Europeia, já que há um certo preconceito de aceitar a Turquia na União Europeia, porque dizem que o regime não é democrático, e aí vão protelando essa entrada da Turquia. E, às vezes, quando tem alguma necessidade de que a Turquia haja para conter esses migrantes, volta a discussão. Bom, e aí, quando é que eu vou entrar na União Europeia? Que dia vocês vão aceitar a minha candidatura? Então, nesse momento, a Turquia fez um acordo, aí conseguiu conter aquela onda. A Grécia, do mesmo modo, era um país que estava num momento difícil e continua econômico, e aí vem essa carga de tensão por conta dos migrantes que querem chegar à Europa Ocidental. E aí a União Europeia busca nesses países alguma forma de contenção. E aí é o que a gente vê, esse drama humanitário, as pessoas sem condições mínimas de sobrevivência, de dignidade. Então é uma situação muito dramática. Muito. E a Europa, ela, como um todo, ela está sofrendo aquilo que até o doutor tinha comentado, o fenômeno da pirâmide invertida, né? A população mais idosa já está ocupando o maior número de pessoas, né? A população idosa está crescendo e eles precisam de imigrantes, né? Exatamente. Então, a Europa já vive isso há algum tempo, as taxas de natalidade são mais baixas, há um envelhecimento da população. Nós não sabemos como vai ficar essa situação agora pós-pandemia, porque foram muitas mortes. Não sei como é que vai ficar o equilíbrio demográfico, se isso vai ter algum impacto severo, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Mas, até então, essa pirâmide da Europa tinha na base um grande número de pessoas já de meia idade ou idosas. Esse fenômeno vai acontecer no Brasil em 2030. Até 2030, o Brasil vai ter cerca de 18 milhões de idosos e algo em torno de 15 ou 16 milhões de pessoas jovens, não sei se é 16, mas há uma proporcionalidade, eu acredito que em porcentagem, 18% da população já será idosa e 16% será jovem. Então, a base da nossa pirâmide praticamente será de pessoas idosas. Então, o Brasil tem que fazer o que eles chamam de transição vital. Os imigrantes provavelmente serão necessários para o Brasil também, porque nós não sabemos se as taxas de natalidade, que normalmente eram altas aqui na América do Sul, continuarão a ser. Então, provavelmente, as taxas de natalidade do Brasil estão diminuindo, as pessoas estão tendo menos filhos, um casal normalmente tem 1 ou 2 filhos. Vai chegar um ponto que, para a continuidade da economia, nós teremos necessidade do migrante, do refugiado, porque é ele que vai dar propulsão a essa economia. Então, quando a gente fala dessa transição vital, né? essa transição demográfica de mudança na proporcionalidade entre pessoas jovens e pessoas idosas, a gente tem que entender a migração como um fator decisivo para o desenvolvimento. Então, não vai ser um problema a migração bem ordenada, organizada, respeitando as leis, respeitando
todos os princípios, ela é bem-vinda e ela é necessária para esse país. Muito bom, muito bem. O doutor Marco Chaves elogiou aqui, obrigado pela participação, doutor Marco. Clodoaldo, muito bom poder ter esses. Espera aí, que eu tenho que subir aqui. Poder ter esses esclarecimentos fruto da sua dedicação aos estudos sobre migração há muito tempo. Colega do doutor, muito obrigado. Seja sempre Obrigado. bem-vindo. Obrigado, Marco. Obrigado, Eveline, que eu vi aí. Obrigado aos amigos que estão entrando aqui. Alguns eu estou vendo aqui na tela, outros não, viu? Wilson, Giovânia, Esther, Daniela. Estou passando aqui uns nomes aqui Marinês, que foram entrando. A família Alexandrino, né? Que Renata, Alessandra, que sempre acompanham aí as minhas lives. Angélica, Esther. Estão todos aqui prestigiando. Muito obrigado. Se eu não falei alguém, por favor, me desculpem. Eu vou vendo aqui as pessoas que vão chegando. É sempre uma alegria tê-los aqui. Bacana. Sejam todos bem-vindos aqui no meu perfil, na live. São sempre convidados. Sempre bem-vindos. Mais algumas perguntas. Com relação às migrações, por que se diz que as migrações se relacionam com o desenvolvimento? Essa transição demográfica é essencial? Exato. Então, as migrações, elas são fontes de renovação social, de renovação econômica, de renovação em todos os sentidos. E as migrações são necessárias porque está falando muito agora, depois do Acordo de Paris, na questão da sustentabilidade. Então, as migrações, elas decorrem dessa instabilidade climática, né, e ambiental, porque, como eu disse, há uma, se eu não estou enganado, Saskia Sassen, ela fala que, na verdade, um dos fatores de expulsão é a perda do território pelas pessoas. Então, a pessoa vê o chão aos seus pés ruir, porque ela não tem onde plantar, ela não tem como sobreviver naquele território, ela não tem emprego. Então, o fator climático e ambiental ele é decisivo para expulsar as pessoas do seu território. Mas ele também é um fator que, se bem administrado, se essas pessoas tiverem condições de cultivar naquele local, se elas tiverem sementes, se elas tiverem tecnologia, elas não vão querer deixar seus países. Então, é bom que a gente também compreenda que as pessoas saem dos seus países porque são forçadas na maioria das vezes. Porque elas não encontram naquele país condições de sobrevivência. Então, ninguém quer ficar longe dos seus parentes, da sua cultura, das suas raízes. Então, na prática, a gente tem que compreender esse migrante como uma pessoa que é forçada a sair. E o desejo de voltar é praticamente uma tônica em todos os migrantes e refugiados. Eles querem voltar. A pessoa sente falta da sua terra. Então, a gente precisa compreender, então, a migração como um fator de desenvolvimento. Então, o migrante, ele permanecendo no seu local, no seu território, ele não vai ter essa necessidade de migração. É obviamente que a gente tem que compreender também que se o mundo não parar com tantos conflitos, essa onda migratória jamais vai parar, porque um dos grandes fatores de expulsão das pessoas são as guerras e os conflitos armados. Vejam aí a questão da Síria, o próprio Líbano, né? O país africano, Sudão, que vivem conflitos e a população civil ela é obrigada a sair para não morrer. E aí corre a mais variada gama de riscos para poder ter uma vida melhor. Perfeito. Agradecer também a participação aí do Dr. Bernardo Guimarães, que está aí nos prestigiando, do querido. Então, doutor, o Brasil é um país de acolhimento dos migrantes, seria isso? Isso. E um destino preferido ou um destino possível? Exato. E essa é uma discussão que a academia sempre trava. Então, o Brasil é tido como um país chamado cordial, né? Que vem do coração. Então, nós somos realmente muito afetivos, muito emotivos, fazendo as coisas com muita afetividade. Mas isso não é suficiente em matéria de migrações e nem de refúgio. Por quê? Porque isso gera também alguns problemas. Então,
a cordialidade, às vezes, ela esbarra em alguns fatores. Por quê? Porque, às vezes, a gente pode ser cordial, tratar com um sorriso, ter aquela afeição, um abraço, mas no momento de respeitar efetivamente o outro, esse estrangeiro, a gente acaba falhando. Então, acaba passando uma imagem negativa de não respeitar o direito, de não respeitar a cultura, não respeitar a religião, não respeitar a orientação sexual da pessoa. Então, a gente precisa unir essa cordialidade com uma efetividade no respeito à pessoa humana. Então, o Brasil tem tudo para fazer isso. Aqui nós temos um clima agradável, temos população pacífica, de uma maneira geral, mas precisamos compreender que precisamos tratar esse imigrante de uma forma respeitosa, cumprindo a lei. E, claro, o país que é bom para seu nacional, ele vai ser ótimo para o migrante. Então, se nós também não compreendermos que devemos construir um país bom para nós mesmos morarmos, nós não vamos construir um país bom para o turista, nem para o imigrante, nem para o refugiado. Então, o Brasil precisa ter essa consciência de que a cidade que é boa para o seu morador, ela é boa para o visitante. Então, nós precisamos estabelecer códigos de conduta mais rígidos em relação a isso. Vou lhe dar um exemplo. Em várias cidades do Brasil, os bolivianos são, em alguns casos, escravizados. Os haitianos são discriminados. As pessoas, às vezes, o racismo, né, que é um ponto assim dolorido dessa questão. Então, há um documentário que eu sempre gosto de citar, que é Mensajeiros de las Malas Notícias. Foi produzido pela professora Deise Ventura, com alguns outros pesquisadores, onde ela demonstra como a população pensa que os negros trazem doença, trazem medo. E aí tem uma explicação. Estudando um pouco mais a fundo, alguns pesquisadores mostram que o Brasil teve medo do haitismo. O que era o haitismo? O Haiti foi um dos primeiros países a alcançar a independência, porque havia uma população negra muito maior do que a população branca, em quantidade. Então, houve um movimento de independência. E aí as pessoas pensaram que isso poderia se propagar no Brasil. E nós tínhamos realmente uma chamada Roma Negra, né? Nós tínhamos uma população negra no Brasil muito grande. Então, as elites e as pessoas que comandavam diziam assim, olha, vai acontecer o mesmo aqui. Eles são maioria em quantidade e se eles se revoltarem, vão tomar o poder. E aí vem algumas leis no início do século dizendo que o migrante que o Brasil desejava era o migrante branco, católico. Então, foram criadas normas para fazer um certo embranquecimento dessa população que migrava para o Brasil. Então, esse racismo que a gente enfrenta em todas as áreas do Brasil hoje, ele é enfrentado também nas migrações. Então, por isso que o migrante, quando ele chega numa determinada cidade brasileira, ele vindo de um país africano, ele é temido, ele é, digamos assim, rejeitado, porque esse mesmo racismo estrutural que está dentro da nossa cultura e vem historicamente, ele atinge também esse migrante de países como Angola, Sudão, Senegal, Haiti, alguns venezuelanos, alguns bolivianos que lembram os indígenas, porque nós não temos preconceito só com os negros, temos preconceitos também com os indígenas. Então, o povo andino, ele lembra os indígenas. Então, esse preconceito também se alastra e aí a gente escraviza o boliviano em algumas cidades do Brasil. Então, é isso que a gente precisa ter muito claramente para que a cordialidade seja aliada ao respeito ao direito do migrante. Excelente, excelente. O doutor Marco Chaves perguntou como é que essa questão da imigração para a Bahia tem sido tratada, acho que de gente de fora. Olha, a Bahia não é, Marco, obrigado mais uma vez pela participação, viu? Sempre gentil. Obrigado, Marco, muito querido. A Bahia não é um destino, assim, digamos, evidente para o migrante. Por quê? Porque o migrante que vem ao Brasil, normalmente ele quer ficar em lugares que têm um certo desenvolvimento. São Paulo é o destino, talvez, mais procurado.
Rio de Janeiro, alguns estados do norte, por conta da questão territorial. Mas alguns migrantes vêm à Bahia. As migrações ocorrem também por motivos afetivos. Então, o migrante vem porque conhece alguém que ele se apaixona. Então, ele vem morar aqui por estudo. E agora, a Bahia tem recebido alguns refugiados venezuelanos dentro de um projeto chamado de Projeto Acolhida, que é um projeto do governo federal, juntamente com o Acnur e com várias instituições, várias ONGs, que quando o refugiado chega ali no norte, ele é acolhido e ele é interiorizado. Então, se faz uma cota e se manda para cada estado um grupo de refugiados, de imigrantes ali venezuelanos, normalmente haitianos, que vão ter oportunidades em um determinado estado. Então, isso tem democratizado a destinação dos migrantes. Então, na Bahia, a gente tem recebido muitos migrantes agora, e refugiados venezuelanos também, por conta desses programas de alocação das pessoas no estado. Ótimo, obrigado, doutor. Mais uma participação de Portugal aqui. O querido amigo Alexandre Constantino fez uma pergunta. Como balancear a aceitação, que está descendo aqui, como balancear a aceitação dos imigrantes que chegam em situação de perigo e observar os direitos dos cidadãos locais? Por exemplo, na Itália, Grécia e sul de Portugal. Obrigada, Alexandre, pela participação. Olha, obrigado, Alexandre, pela participação. Muito interessante, a gente discutiu isso. Então, o que é que acontece com a Itália? Normalmente, os migrantes que vêm pelo mar, eles chegam em Lampedusa. Então, a Itália é quem recebe o maior fluxo de refugiados. Houve um momento em que os países resolveram estabelecer cotas de aceitação dos refugiados, ou seja, não só a Itália arcar com esse ônus completo de receber todo mundo que chegasse na Itália teria que ficar na Itália. E muitos não querem ficar na Itália, querem ir para a Alemanha, querem ir para a França, querem se reunir com seus familiares em outros países. Então chegou um momento que a Itália começou a dar documentos de aceitação para a pessoa poder transitar, para ela ir para onde ela quisesse, dentro da Europa. E aí gerou um constrangimento com outros países, que eles disseram, olha, você está acolhendo e está deixando ele entrar. E aí houve, e continua sempre havendo, uma certa negociação entre os países para que esse acolhimento seja equânime, para que quem receba esse migrante, ali a Espanha, que tem alguns pontos de conexão com a África, a Itália, a Grécia, a Turquia, não recebam todo mundo, e alguns países que ficam mais para dentro da Europa não recebam tantos. E essa pergunta dele é, olha, nós temos que conciliar a cultura dos autóctones, dos nativos, e também a acolhida desses migrantes. O que é que acontece? A gente falou até de manhã na preparação da live. O Estado, ele vulnerabiliza o migrante e depois reclama que esse migrante gera despesa, gera trabalho. Ou seja, o que é vulnerabilizar? É não dar os documentos adequados para ele trabalhar, não dar o atendimento adequado de saúde, não traçar regras claras de quais são os seus direitos e deveres, o que é que ele tem que apresentar para entrar naquele país. E aí, esse imigrante acaba indo para um mercado informal, eles vão trabalhar sem documentos, eles vão fazer parte de redes de exploração do trabalho humano, de trabalho escravo, de prostituição. Então, ele acaba se tornando vulnerável. Então, eu acredito que o grande ponto que a gente tem que trabalhar é o caminho do meio, chamado dos gregos, né? Ou seja, o equilíbrio. Nós temos que preservar também as culturas locais. Nós não podemos também permitir que alguém chegue e imponha nada. Mas também precisamos ter regras claras de leis, de documentos, para que esse imigrante atenda. Porque diga assim, olha, você pode entrar agora, você vai preencher esses requisitos, você vai poder ficar por tanto tempo, você tem que cumprir isso. Não. Coloca-se uma regra muito rígida e aí, como eu disse, favorece ao mercado ilegal de tráfico de pessoas. Então, acaba, na verdade, alimentando um submundo que movimenta muito dinheiro.
São bilhões de dólares, de euros, que esse mercado ilegal movimenta. Então, é interessante para esses grupos criminosos, quanto mais barreiras, melhor, porque eles vão operar na ilegalidade e vão ganhar muito mais com a rigidez para entrar. Então, as pessoas têm que recorrer a coisas ilegais para poder entrar na Europa. Então, eu acho que a pergunta é bem pertinente. Nós precisamos resguardar essas populações, também não achar que todo nativo vai discriminar o imigrante, toda forma de que a pessoa também expresse um certo desconforto, seja preconceito, seja discriminação. Aí se cria também uma situação de melindre, uma situação tal que aí não respeita esse equilíbrio. E eu estou até adentrando em alguns pontos bem interessantes, que é isso que está acontecendo também do ponto de vista político. Algumas, aí eu digo, com base em CISEC, né? Que ele fala isso. Alguns grupos políticos da Europa não ouvem também alguns reclames dessa população nativa. Então, essa população nativa acaba indo para grupos muito radicais. Aqueles que não querem a imigração de jeito nenhum. Aí, ou fica um que quer liberar total, ou fica o outro que não quer que entre ninguém. Os moderados que querem o equilíbrio não são ouvidos por nenhum dos grupos, porque quem quer que entre de qualquer jeito não ouve o moderado, e aquele que não quer que entre migrante nenhum também não ouve o moderado. Ou seja, o equilíbrio não vem e o migrante é sempre o penalizado da questão. Muito bem, prejudicado total, né? Doutor, o que mudou na legislação brasileira com a Lei 13.445 no lugar da Lei 6815 de 80, que é o Estatuto do Estrangeiro? Então, o Estatuto do Estrangeiro era uma legislação construída num momento autoritário do país e que se tinha o estrangeiro como um inimigo. Então, o estrangeiro, antes de mais nada, era um inimigo. Então, toda a legislação foi construída para se defender desse, entre aspas, inimigo. E aí eram vários recursos autoritários, vários institutos de deportação sem nenhum direito de defesa, de expulsão, de não possibilidade da pessoa se associar em sindicato. Então, o estrangeiro que trabalhava não poderia estar afiliado, não podia se associar, porque era considerado uma subversão. Então, era um instituto que atendia para alguns fins, mas era extremamente autoritário. E aí se negociava uma nova lei, uma lei que fosse baseada no respeito aos direitos. E aí veio a Lei 13.445, de 2017, que, com a luta das organizações não governamentais, organizações internacionais, dos ativistas, acabou aprovando uma lei considerada avançada, porque ela se baseia no respeito aos direitos dos migrantes e refugiados. Ainda continua com alguns pequenos problemas. A regulamentação da lei foi muito questionada, porque desvirtuou alguns artigos que eram mais liberais, mas a lei foi um avanço legislativo para o país. Ótimo, que bacana. E qual o papel do Estado, das ONGs, da população nesse processo de recepção do estrangeiro? Olha, hoje, praticamente, a grande maioria das pessoas recebem uma acolhida melhor da sociedade civil, das ONGs e também das organizações internacionais e suas agências, a OIM, a Acnur, então, outros organismos não governamentais. Mas o papel do Estado ele é fundamental. É ele quem vai coordenar essas ações, quem vai estabelecer, digamos assim, leis, decretos, organizações. Esse é o papel do Estado. Agora, a organização não governamental tem um papel decisivo nisso, porque é ela quem vai ali lutar pelo interesse do migrante, do refugiado. E para aqueles que me ouvem agora, que estão aqui até jovens no direito, acham essa história de migrações não vai me render nada.
eu vou para uma área que eu tenha mais sucesso. Há um campo muito vasto agora que é a advocacy, que são pessoas que se profissionalizam na defesa de direitos. Então, eles têm ali como uma profissão mesmo. Eles unem a questão vocacional, a questão humanitária, a uma especialização de trabalho. Então, há um campo também para o profissional do direito na advocacy, que é uma coisa importante para a sociedade. Muito interessante essa da advocacy. Doutor, com relação a esse novo pacto da migração, você acha que favoreceu os brasileiros que estão fora? Isso. O Dentro doutor desse acha? esforço internacional, perdão, dentro desse esforço internacional, houve uma mobilização dos países para fazer esse pacto global pelas migrações. E há um pacto também para o refúgio, que são coisas diferentes. Migração e refúgio, tecnicamente, o refúgio tem uma legislação específica, tem uma convenção internacional, então tem uma regulamentação até mais apropriada para defender o refugiado. E o Brasil fez parte desse documento, né, desse pacto, mas logo em seguida, com a mudança governamental, o Brasil se retirou desse pacto, alegando que seria prejudicial a participação do Brasil nisso, porque ele poderia ser acometido ou sofrer uma grande onda migratória e tal. Mas, na verdade, as pessoas se esquecem que existem muitos brasileiros que moram fora do país e que precisam ter seus direitos assegurados. Então, nós, em algum momento da vida, seremos estrangeiros. Você morou um tempo em Portugal, eu morei um tempo na França. Lá eu era um estrangeiro. Então, aquilo que eu mais queria é que o meu direito como estrangeiro, como ser humano, fosse respeitado. Então, esses pactos globais visam traçar uma conduta, uma linha de conduta para todos, para criar um padrão internacional de mínimo de respeito a esses cidadãos. Então, por isso que a gente tem que apoiar essas medidas e eu espero que o Brasil retorne a esse pacto muito brevemente, porque ele é importantíssimo. Muito, muito interessante. Excelente. Também é o esperado. A gente tem aqui pergunta de algumas pessoas que eu deixei aqui por último, que enviaram durante o dia para mim no WhatsApp. Tem mais ou menos a ver, mas são pessoas que não estão no direito. Elas queriam saber qual a diferença da extradição para a apátrida, a diferença da expulsão. Poderia dar uma brechinha para eles? Obrigada, pessoal, Olha, por participando. tem várias. O Instituto da Apatridia ou apátrida é aquela pessoa que, por critérios, acaba não pertencendo a nenhum país. Por exemplo, existem dois critérios básicos. O critério sanguíneo, ou seja, você é filho de alguém de algum país, ou seja, você é filho de um francês ou de um italiano, você tem o sangue da pessoa correndo em suas veias, então é o chamado critério sanguíneo. E tem o critério do solo, onde você nasce. Mas só que, às vezes, tem uma combinação de que a pessoa, por ser filha de um nacional que exige o sangue para ser nacional, por exemplo, é filho de um francês, que pode ter o critério do sangue. Ele nasce no Brasil. Em tese, o Brasil tem um critério de solo. Então, ele nasceu no Brasil, ele vai ser brasileiro. Mas ele pode nascer num país em que ele não entre nem no critério do solo, nem no critério do sangue. Então, ele vira apátrida. Então, ele não tem pátria nenhuma. Ele não tem condição de se mover praticamente no mundo. Então, o Brasil até regulamenta nessa lei, cria um instituto para acolher esse apátrida, para dar a ele uma nacionalidade brasileira, porque ele, pelos critérios, ele não se encaixa em nenhum. E existe o oposto, que é o polipátrida. Por vários critérios de sangue, de território, a pessoa acaba tendo uma avó italiana, uma mãe francesa, ele nasce no Brasil, o pai é português, algo assim. Então, ele acaba pertencendo a várias nacionalidades. Ele tem, na verdade, várias nacionalidades. Ele pode tirar vários passaportes. Então, uns podem não ter direito a nenhum passaporte, vamos dizer assim, grosso modo, e outros podem ter direito a vários. E aí vem esses institutos de jogar a pessoa para fora do país. Por exemplo, a expulsão.
às vezes o indivíduo ele não é conveniente naquele país, e aí por um critério, às vezes até comete um delito, ele é julgado e depois ele é expulso. A extradição normalmente tem a ver com alguém que comete crime no seu país ou em outro país e foge para um outro território, ele é capturado, às vezes tem os acordos de extradição, tem aquele caso célebre do trem pagador, né, que ele acabou vindo para o Brasil, aí não tinha acordo de extradição, ele ficou morando aqui, e depois, quando foi embora, foi por conta própria. Então, ali mostra bem que ele teria que responder por um crime que ele cometeu no país dele. Então, ele seria extraditado. Teve uma situação recente agora com a Itália, do Batista. Então, ele acabou sendo extraditado porque ele era condenado em outro país, né? E tem a deportação, muitas vezes, que é aquela pessoa indocumentada. É aquele que entra irregularmente no país, não cometeu crime nenhum, mas ele não tem os documentos necessários para ficar. Então, o país, exercendo seu poder de polícia, o deporta, manda ele para casa e pode ser até que em outro momento ele consiga voltar tendo os documentos. Maravilha. Obrigado pela explicação. Doutora, a gente está chegando nos 2 minutos finais dessa live maravilhosa. Eu ainda vou pedir bis dela, hein? Vamos fazer mais lives. Obrigado, Gabriel. Uma honra. O doutor Marcos aqui fez um elogio, vou mencionar. Gabriela Clodoaldo é muito dedicado a estes estudos, sem abdicar de seu trabalho inovador no Ministério Público, como serve de exemplo o Projeto Milênio, ganhador do prêmio no CNMP. Parabéns. É muito bem lembrado. Obrigado, Marco. Obrigado. Olha, eu quero aproveitar esse minuto final para agradecer a você mais uma vez, lhe parabenizar por esse espaço que você tem recebido pessoas que têm trazido conhecimentos enriquecedores, mandar um abraço para cada um que entrou aqui, agradecer pela atenção, quem vai nos assistir depois. Então, é sempre uma alegria estar aqui. Então, muitíssimo obrigado. Vá em frente com esse projeto. Sempre que tiver oportunidade, eu voltarei. Muito obrigado. Que ótimo. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado, doutor Clodoaldo. Foi, assim, uma aula, como bem disse George no início, né? Uma aula, mas assim, com prática, com didática, com simplicidade e com coração, que a gente sente que o professor Clodoaldo fala com coração, e como muito bem pontuado pelo doutor Marco, ele sabe o que faz. Parabéns, pessoal, muito obrigada. Essa live vai estar salva e sejam muito bem-vindos para todas as lives. Estou aqui à disposição, o doutor também. Obrigado aos amigos do doutor, aos meus amigos que também serão meus, os do doutor. Um forte abraço, excelente noite. Doutor, boa noite. Obrigado, um abraço. Abraço.